Beleza, pessoal, vamos aqui para uma revisão desses assuntos que a gente fez aí durante esses 2 meses, né? Vocês resolveram aí 80 questões, né, de linguagens, envolvendo principalmente português, né? Quem foi do segundo ano, que agora está no terceiro, resolveu algumas lá de espanhol, de educação física, né? E primeiros resolveram inglês, primeiro que está indo para o segundo, e o primeiro que entrou em 2021, que continua sendo o primeiro, né? Bem, então, depois de olhando a questão, a gente está aqui fazendo assim uma pequena revisão, né? Como eu coloquei aqui na frente, vocês estão vendo aí, as dicas pontuais, né? Estão vendo compreensão e interpretação de textos, tá? Assim, a aula de interpretação de texto normalmente eu levo muito mais tempo, né? Os meninos estão chegando no terceiro ano, normalmente até a primeira aula que eu dou de língua portuguesa é sobre justamente isso, compreensão e interpretação de textos. Mas aqui são só dicas pontuais, então assim, vai ser bem curta, tá? Outra coisa, a ideia é que isso daqui fosse lá no Meet, né? Fosse no Google Meet. No entanto, eu estou com problemas com a internet, né? E então, assim, como minha internet está instável, eu poderia ali estar iniciando a reunião e acabar não concluindo, ela cair no meio, por isso que eu preferi gravar, tá? E assim, eu vi também que muitos de vocês também não conseguem acompanhar lá ao vivo, por isso eu estou gravando aqui. Assim, vou precisar também ter um controle de quem de fato assistiu. Então, o que é que eu quero que vocês façam depois que assistirem esse vídeo? Vocês vão assistir ele aqui no YouTube, né? E aí nos comentários vocês colocam o nome de vocês e turma, tá? Não precisa ser um nome completo não. Por exemplo, a gente tem ali a Johanna, segundo ano agroindústria. Pronto, já sei quem é, não é? Então é só isso. Mas sem mais delongas, né? Pra gente ter uma aula de revisão bem rápida, né? Bem direta ao ponto. Vamos lá ao que interessa. Bem, então a gente inicia aí com 3 competências para interpretar bem. Tá? Então, para vocês conseguirem interpretar bem um texto, pessoal, a gente tem 3 competências que são essenciais. A primeira, como vocês estão vendo aí, é o vocabulário. E aí, quando a gente fala em vocabulário, o que vem na cabeça da gente? Lista de palavras. Por exemplo, todo livro normalmente tem um vocabulário lá no final, né? Então, é uma lista de palavras que tem um conhecimento, que tem assim, palavras que a gente não conhece, a maioria das pessoas não conhecem ela, e tem lá o significado dela. Mas, na hora de interpretar, o que é o vocabulário? Olha a explicação que tem aí, ó. Entender cada palavra no contexto em que apareça. Isso é muito importante. Eu ler o texto e entender ali as frases, as orações, as palavras, no contexto que ela está, ok? Olha só o exemplo que nós temos aí, ó. É uma frase bem famosa, por sinal, ó. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Bem, para mim entender essa frase, eu dependo um pouco de contexto. Ó, digamos que eu não conheça, não sei de onde veio essa frase, mas eu quero interpretar ela do jeito que está aí. Então, assim, quando eu falo navegar é preciso, viver não é preciso, ela vai ter 2 sentidos. Mais precisamente, essa palavrazinha preciso. Deixa eu só ligar aqui meu apontador para me ver se eu consigo escrever algo. Tá aqui. Então, pronto, esta palavrinha, deixa eu colocar em vermelho. Essa palavrinha aqui, ó, preciso, que ela aparece 2 vezes aí. Então, essa palavra ela pode ter 2 sentidos. Então, eu pego essa frase hoje, né, e eu vou interpretar ela sem conhecer lá o contexto dela. Como é que eu vou interpretar ela? Ela pode ter 2 sentidos, a palavra preciso. Pode ser, né, exato, ou então ela pode ser também necessário. É isso, assim como o segundo preciso também. Vai ter esses 2, pode ter esses 2 significados. Exato. Ou então, necessário. Tá, então hoje, eu tô aqui, eu não sei de onde veio essa frase. Aí eu quero interpretar ela. Aí eu vou dizer, navegar. Qual o sentido que eu vou dar para preciso? Exato ou necessário? Olha, se eu não conheço o contexto, modernamente eu vou dar o seguinte sentido para essa frase. Ora, então navegar é exato, né? Porque se eu tenho uma bússola, se eu sei navegar, eu sei exatamente de onde eu vou sair e onde eu vou chegar. Então seria esse sentido. Navegar é algo exato. Viver não é exato. Porque eu posso pensar em fazer algo amanhã e isso não dá certo, aparecer outras coisas, né? Eu posso estar pensando no futuro, né? Me formar em uma área, mas a vida acaba me levando para outra. Então viver não é algo exato, né? Então, modernamente eu identificaria essa frase com esse sentido. Agora, se eu pego, por exemplo, o sentido que essa frase ela foi o lema da escola de Sagres, aí vai ter outro sentido. E eu preciso entender, por exemplo, o contexto. Né? O que foi a escola de Sagres? A escola de Sagres ela não foi uma escola, tá? Ela foi um período de tempo
que teve lá em Portugal, na cidade de Sagres. Então foi na época das grandes navegações, quando descobriram o Brasil, naquela época estavam desbravando o mundo, né? E lá nessa cidade de Sagres, eles passavam dia e noite construindo navios, né? Dia, noite, tarde, sempre construindo navios, né? E eles pegaram isso daí como lema, ó, navegar é preciso, viver não é preciso. Imagine, as pessoas viviam lá construindo navio, manhã, tarde, noite, direto, né? Só construindo navios. Então, para elas, naquela época, o sentido era outro, ó, navegar, né? Seria necessário e viver não é necessário. Como eles construíam navio é o quê? Para que navegar. Então isso era necessário. Só que, no entanto, eles não tinham vida, né? Era direto ali construindo navio. Então o sentido era esse, ó. Navegar é necessário, viver não é necessário. Então percebam, com o contexto, eu dei outro sentido para essa frase. Então, por exemplo, eu vou ter isso acontece muito em língua portuguesa, a palavra vai assumir ali significados diferentes, depende do contexto. Então, na hora de interpretar o texto, observe bem do que é que esse texto está falando. Aquela palavra apareceu com qual sentido? Então, isso é muito importante para a gente não errar. Fazendo a correção lá de vocês, né, que vocês fizeram as questões, assim, a maioria de vocês tem ali os acertos em torno de 6 e 7, alguns ali no 8, né? Poucos têm 9 ou 10 acertos, né? Então vocês estão ali nessa fase, que não é ruim, né? Então nessa faixa etária de 6, 7, 8, não é ruim, é boa, mas dá para melhorar, tá? E essas competências aqui, vocês melhoram essa competência, como por exemplo vocabulário, vocês vão melhorar na interpretação de texto. E essa interpretação de texto vai servir não só em língua portuguesa, como em outras áreas também, na vida, né? A gente tem que saber interpretar. Mas vamos seguindo aí, deixa eu só fechar aqui meu pincelzinho. E vejamos qual seria a segunda competência. Gramática é a segunda competência, né? Então o que é que nós temos aí, ó? O conhecimento da gramática normativa ajuda no melhor entendimento do texto. Beleza, então quando a gente conhece a gramática normativa, né, a gramática que é ensinado aí nas escolas, né, como a correta, a gente consegue entender melhor o texto. Se eu tenho um conhecimento da gramática, eu vou conseguir entender melhor o texto. Isso eu não estou dizendo que a pessoa que não conhece gramática não entende um texto. Entende, sim, claro. Só que quem conhece bem gramática e suas regras, entende melhor, entende mais o texto. Olha só o exemplo aí, ó. Deixa eu ligar o apontadorzinho novamente. Olha esse primeiro exemplo, né, ó. Levou ao cinema os pais e o filho. Aí eu pergunto, pessoal, quem levou quem ao cinema? Os pais levou o filho ou foi o filho que levou os pais? Como é que eu vou saber? Ó, se a gente tiver uma noçãozinha de sujeito, né, e concordância, a gente vai saber exatamente quem foi. Olha só, o verbo em língua portuguesa ele sempre concorda com o sujeito. Quem é o verbo? Eu tenho que saber quem é verbo. Olha a importância de estudar, ó. Levou, do verbo levar, né? Então ele concorda com o sujeito a que se refere. Pessoal, ó, se fosse os pais, eu poderia dizer, os pais levou? Não, não está combinando, né? Se fosse os pais levaram. Então, nesse caso, quem foi que executou esta ação? Ó, o filho. Então, o filho é o sujeito. Então, o filho levou ao cinema os pais. O que acontece? Essa frase, ela tem uma inversão sintática. Ela não está na ordem direta. A ordem direta é quando vem sujeito, verbo, complemento. Essa aqui não, ela começou com verbo, complemento e depois veio o sujeito. O que acontece muito na língua portuguesa, de fazer essa inversão sintática. Percebam, se eu conheço isso, eu sei exatamente a frase. Eu não vou ter dificuldades. Agora, a pessoa que não conhece, não sabe o que é um sujeito, não sabe o que é um verbo, não sabe o que é ordem direta, indireta, ela vai ter mais dificuldade, ela vai ficar na dúvida. Quem foi que levou quem? Agora, se a pessoa conhece o sujeito, um pouco de concordância, ela entende facilmente. Então, percebam a importância da gramática. Olha o segundo exemplo também, como ele é interessante, né, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 a seus pés. Ótimo, nessa frase falta uma vírgula, tá? Só uma vírgula. Quem for mulher vai colocar aí a vírgula em um localzinho específico, depois de uma palavra. Os homens, eles vão colocar essa vírgula em outro local. Vejamos, ó. Digamos que seja uma mulher. Ela colocaria a vírgula, sabe aonde? Aqui, ó, depois de mulher. Então acompanhe a leitura, lembre-se, a vírgula, quando a gente está lendo, tem que ter aquela pausa na vírgula, né? Observem, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 a seus pés. Então aqui ficou um sentido muito claro, né? Se o homem soubesse o valor que a mulher tem, ele andaria de 4 a seus pés, né? Esse sentido de reverência. Agora,
Se for um homem interpretando essa frase, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar essa vírgula daqui e ele vai usar ela em outro local. Ele vai colocar ela aqui, depois do tem. Agora, observe como é que fica a leitura. Ó. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro a seus pés. Percebam, agora quem faz referência é a mulher. Então percebam, só uma troca da vírgula, né? E ela já mudou o sentido da frase. Se a pessoa lê, né, sem fazer essa pausa, sem saber essa pausazinha da vírgula, ela vai ler direto e não vai saber quem é quem, né? Não vai ter a interpretação correta. Então perceba, é muito importante o conhecimento de gramática. Tem vários e vários outros exemplos, né, que a gente teria na aula normal. Só que aqui a gente quer direto ao ponto. Então a gente vai parar com os exemplos aqui. Mas perceba como é importante a gente conhecer regras gramaticais para entender um texto. Tá? E vamos lá para a nossa terceira competência para interpretar bem. É o raciocínio lógico verbal. Tá? Então é uma análise lógica das informações de um texto. Tá? Aqui eu trouxe dois exemplos. Vejamos aí. Pessoal, aqui percebam, eu tenho raciocínio lógico verbal. Lembre-se, raciocínio lógico verbal. Tem que analisar as coisas com lógica, tá? Então, percebam aqui, ó. Aqui nesse espaço eu quero colocar outro número, né? E eu vou ter que analisar isso com lógica, ó. Quem que vem ali, ó? 2, 10, 16, 17, 18, 19, né? Agora eu pergunto para vocês, raciocinem. Qual é o próximo número que eu devo colocar? Qual seria? Aí eu tenho que buscar uma lógica aqui, né? Aí muitos vão recorrer para matemática, né? Lembre-se, a aula de matemática foi ontem, né? Hoje não, tá? Então, recorrer para matemática não vai valer aqui. É raciocínio lógico verbal, tá? Pessoal, agora se a gente for ler o nome de cada um desses números, o que é que nós vamos ter em comum? Ó? 2, 10, 16, 17, 18, 19. O que é que tem em comum entre o nome desses números? Observem, todos começam com a letra D. Ó, 2, 10, 16, 17, 18, 19. Qual o próximo número que começa com a letra D? É esse grandão aqui. E zero feio. 200. Tá? Então a lógica seria essa. Quem recorreu para matemática se deu mal, né? Que aqui a gente está falando de raciocínio lógico verbal. Isso ajuda muito a gente, por exemplo, quando a gente tem lá um texto e que tem algumas palavras que a gente não conhece. Eu trouxe até um exemplo aqui, ó, em forma de questão. Observem aí, eu destaquei duas palavras. Vejamos, ó. Para os índios brasileiros, o movimento das bandeiras foi formidável, pois representou para eles o que odiernamente o coronavírus é para nós, a morte. Beleza, então percebam, eu já destaquei aí duas palavras, né, ó. Formidável. Tem mãozinho ruim. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Tá aqui, formidável, né? E odiernamente. Eu destaquei as duas. Eu quero saber qual seria o significado dessas duas palavras aí no texto. Se a gente pegar esse texto e analisar um pouco de lógica nele, a gente vai conseguir chegar em qual seria o significado. Ó. E aí eu trouxe até opções para ficar mais fácil. Então, formidável ou é bom ou é ruim. Odiernamente ou é modernamente ou é antigamente. Então a gente vai analisando. Ó. Para os índios brasileiros, o movimento das bandeiras foi formidável. Ele diz que esse movimento das bandeiras foi formidável para os índios. Mas por que foi formidável para eles? Porque representou para eles o que odiernamente o coronavírus é para nós, a morte. Então percebam, o movimento das bandeiras representou para os índios a morte. Isso foi bom para eles, pessoal? Não, né? A morte não pode ter sido bom para os índios. Então a gente poderia inferir daqui que formidável é ruim, né? Ou é aqui, ou é aqui. E a gente vai agora descobrir qual é o significado da outra. Ó. Representou para eles o que odiernamente o coronavírus é para nós. Pessoal, o coronavírus, ele é antigo ou moderno? Ora, ele veio do ano passado, então ele é moderno. Então seria aqui, ó, ruim e modernamente, tá? Aí alguém já pode ter visto, mas formidável eu já vi como algo bom. Sim, formidável também tem esse sentido, tá? Então pode ter o sentido de bom ou de ruim. As palavras, elas podem, algumas, né, elas podem ter dois sentidos e contrários. Por exemplo, a palavra bárbaro. Eu digo assim, eu fui no show bárbaro. Então esse show foi muito bom. Agora eu falo, aquele menino é um bárbaro. Eu estou falando que aquele menino é um bagunceiro, é ruim, não é? Então percebam, significados opostos na mesma palavra, isso é possível.
Mas percebam, às vezes a gente consegue saber mais ou menos o significado da palavra olhando o contexto, né? Vendo o assunto. Isso é que a gente chama de raciocínio lógico verbal. Então, só retomando, a gente tem que saber bem, além do raciocínio lógico verbal, gramática, né? Bem interessante para a gente conseguir interpretar um texto melhor, vocabulário, né? Entender cada palavra no contexto que apareça. Mas, seguindo aqui. E a gente vai ter 3 passos também, 3 passos interessantes para a gente interpretar melhor. A gente já viu 3 competências, aqui nós temos 3 passos que ajudam a gente na hora de interpretar. Nós temos aí como primeiro passo, claro, se eu vou interpretar um texto, o primeiro passo que eu tenho que fazer é uma leitura do texto. E muito cuidado nessa hora, acho que a hora mais importante é esse primeiro contato que você vai ter com o texto, tá? Tem que ser uma leitura atenta. Eu não posso estar aqui lendo o texto que eu vou interpretar e me lembrando lá da roupa que eu deixei no varal ou do bicho que eu deixei solto lá no curral. Então cuidado com isso, tá? Na hora que for ler o texto, é só com o texto. Nada mais interessa. Leia o texto e se concentre totalmente no texto. Outra coisa também, essa leitura ela não pode ser dinâmica. A gente adquire esse hábito de fazer leitura dinâmica. É um hábito bom? Sim. Depende da situação, a leitura dinâmica às vezes ela é boa, mas nem sempre. Tá, mas o que é de fato a leitura dinâmica? Vocês já devem ter passado por isso em algum momento da vida de vocês. O professor foi lá, pediu para você ler alguma parte do livro, de alguma apostila. A pessoa está lendo e de repente ela leu uma palavra que não estava no texto. Os colegas percebem, mas a pessoa que está lendo, ela não percebeu, né? Ela leu uma palavra que estava no texto na maior naturalidade. Por que isso acontece? Porque ela fez leitura dinâmica. A leitura dinâmica é essa leitura que a gente faz bem rápida. A gente vai passando o olho em cima da palavra e já vai passando. O que é que acontece normalmente quando a gente faz a leitura dinâmica? O cérebro da gente, ele olha a primeira e a última letra e ele já tenta adivinhar a palavra, para ser mais rápida a leitura. Por exemplo, o celular de vocês, a gente está ali digitando, né? E às vezes a gente está digitando e aparece uma palavra que eu não digitei, né? O corretor já coloca ele lá. Ou no computador mesmo, a gente está digitando e aparece uma palavra que não estava lá. Esse recurso, eles copiaram do nosso cérebro, porque a gente já faz isso, né? Depois que a gente atinge um certo grau de maturidade em leitura, a gente acaba fazendo isso, tal da leitura dinâmica. Tá, e na hora de interpretar ela não é interessante. Deixa eu dar só um exemplo aqui de leitura dinâmica. Deixa eu passar aqui no slide. Olha aí o exemplo, né? Tem esse texto aí. O desafio de vocês é conseguir ler esse texto. Se vocês conseguirem ler esse texto, que está aí dentro desse quadrado preto, vocês já estão acostumados demais a fazer leitura dinâmica. Quem não conseguir ler é porque provavelmente não está fazendo leitura dinâmica. 5 segundinhos aí para ler. Pronto, foi 5 segundos, já deu para ler. Veja o que tem nesse texto. Sem dúvida, você é capaz de ler e entender este texto, com letras trocadas e palavras faltando. Isso porque, de acordo com pesquisas, o cérebro enxerga as palavras como um bloco de imagem. Na verdade é isso. Ó. Percebam, todas as letras aí elas foram trocadas, com exceção de quem? Da primeira e da última. Deixa eu só ligar aqui normalmente meu pincel. Percebam aqui, ó, dúvida. Começa com D, termina com A. Eles não trocaram. Você começa com V e termina com E. Capaz. Começa com C, termina com Z. Entender. Começa com E e termina com R. Percebam. Eles deixaram, né, as letras exatamente como elas começam e como terminam. E aí só embaralharam no meio da palavra. E a gente conseguiu ler. Por que a gente conseguiu ler? Porque a gente já faz leitura dinâmica. O cérebro já vai tentando adivinhar. Então, na hora que a gente estiver fazendo interpretação, leitura dinâmica, ela não é bem-vinda, tá? Deixa eu só voltar. Se eu conseguisse voltar, era uma boa. Então, a leitura dinâmica, ela não é bem-vinda. Tá ok? Na hora de interpretar, certo? Então, na hora de interpretar, leia de forma atenta, palavra por palavra, para não se perder no texto. Isso é muito importante. Ótimo. Então, eu fiz a leitura daquele texto de forma atenta. Qual é o segundo passo para eu conseguir interpretar bem? Fazer uma paráfrase. Ah, mas o que é uma paráfrase? E quando a gente fala de paráfrase na hora do texto, eu fazer assim um resumo do que é o texto, tá? Não é para me escrever. É só um resumo na minha própria memória. Eu lembrar, esse texto falou de quê? Né? Qual é o assunto desse texto? Tinha algum personagem? O que é que teve de interessante nesse texto? Então é isso. Então, primeiro passo, eu li o texto. O segundo passo, eu vou lembrar o que é que esse texto estava falando. Tá? E aí o terceiro passo,
Tá? Isso é válido principalmente para aqueles textos que são bem grandes. Eu faço, ó, anotação das ideias principais. Perceba o nome, anotação. Não é riscação, não é pincelação, é anotar. Então eu vou ali e anoto algumas palavras importantes que eu vi no texto, coisas que resumem o texto. Isso é importante. Quando eu faço isso, eu passei no texto 3 vezes. Por que é importante passar no texto 3 vezes? Tem uma ciência aí chamada neurolinguística, que ela estuda as associações que a gente tem no cérebro. Ela diz que a gente tem no cérebro uma memória de curta duração. E, por exemplo, a gente tem no computador, no celular, a gente tem o que a gente chama de memória RAM. Né? Então ele armazena informações ali por um curto período de tempo e depois apaga. Então é isso que acontece. Por exemplo, você está vendo esse vídeo nesse momento, está vendo no YouTube, ele está bem aí na memória RAM, ou do celular ou do computador. Porque depois, se você fechar aqui o vídeo, né, se você não baixou ele não está no seu celular. Né? Então ele estava só na memória RAM. Ele foi guardado por um pouco período ali e pronto, só enquanto você precisava. Então, para mim interpretar um texto, eu não preciso das informações do texto pro resto da minha vida. Eu só preciso por alguns minutos, né? E assim, a gente pode guardar informações que a gente precisa por alguns minutos na nossa memória do cérebro da gente, na nossa memória de curta duração. E como é que a gente faz isso? Passando o texto 3 vezes, tá? Não é lendo 3 vezes, mas passando 3 vezes. Aí a pessoa foi lá e fez uma leitura, mas ela não fez atenta. Vai ter que ler de novo? Vai. Essa primeira leitura atenta só vale se for uma leitura atenta e você de fato entender o texto. E depois fazer uma paráfrase e por último a anotação. Tá, então sempre que eu for interpretar um texto eu vou ter que fazer esses 3 passos. Olha, principalmente se a gente está começando a interpretar texto agora, é interessante. Mas nem sempre a gente vai precisar, a gente vai ver isso na prática. Tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai precisar dos 3 passos, às vezes até de 2. Mas nem sempre preciso. E a gente vai ver isso por quê. Ótimo, então aqui eu já trouxe só 3 textos, tá? A gente já está com 20 minutos, eu quero que essa aula dure no máximo 30 minutos. Então eu trouxe 3 textos, daqueles dos quais vocês responderam. Estavam dentro daquelas 80 questões que vocês responderam e já entregaram. Então tá aqui o primeiro passo, né? Tá aqui o primeiro texto, tá? E aí lembrando, eu tenho um texto, o que é que eu vou fazer com ele? Leitura atenta, né? Segundo passo, qual é? Paráfrase. Eu vou contar para mim mesmo o que aquele texto falou, que é para me ter a noção dele, né? Para me colocar na minha memória. E terceiro, eu anoto algumas ideias principais que eu acho desse texto. Tá ok? Mas uma outra coisa importante também que a gente pode fazer, né? E aí isso vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente, né, que se adapta melhor fazendo esses 3 passos. Faz os 3 passos e depois vai para a questão. Outras pessoas, elas vão se adaptar melhor com o seguinte. Olha só, em alguns casos é melhor isso daqui. Deixa eu só passar. Ótimo, tá aqui, ó. Que também às vezes é muito interessante. A gente vir aqui também e entender o comando da questão. Olha só o que essa questão pede, ó. De acordo com esse texto, ó, Mirabile é o nome de... Ótimo, então tem um texto até grande aqui, né? Mas perceba, tem um texto grande, mas... Nessa questão, ele só quer uma informação. Ele não está querendo saber tudo do texto. Ele quer uma informação apenas. Ele quer saber o que é Mirabile. Se é um menino, se é um pássaro, se é uma cidade, se é uma flor, se é um sonho. Então, sabendo dessa informação, eu só vou lá no texto. Isso aqui, pessoal, a gente chama que é uma compreensão. Tá? Então, é só ir lá no texto e captar aquela informação. Não vai ser uma interpretação, mas uma compreensão. Então, eu só vou voltar lá no texto e procurar o que é Mirabile. Então vamos voltar lá. Deixa eu só fechar o meu pincel. E vamos voltar. Então vamos lá ver o que é Mirabile. Ó, estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile. Opa, rua? O que é que tem rua? Cidade, não é não? É, então aparentemente é cidade. Mas vamos continuar lendo para não se perder, né? Ó. Onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves. Uma noite, um pássaro opala veio pousar no sono do menino. Então, Luande é você? O menino que aprecia passarinhos? Chamam-me Luande, e todos sabem do gosto que tenho pelos pássaros. Mas por que a beleza visita os meus sonhos? Meu nome é Manhã. Sou eu, a mãe de todos os pássaros que você pode imaginar, e vim lhe pedir um favor. O
O pássaro opala falou a Luande que, naquela época do ano, em dias de muito sol, apesar de Mirabile ser uma cidade florida, pronto. Né? Aqui eu já tenho certeza, ó. É bem claro, ó. Apesar de Mirabile ser uma cidade bem florida. Então, pronto. Aqui a gente já chegou na questão. Então, Mirabile aqui é uma cidade, né? Mas vamos conferir no gabarito oficial. Tá aí, ó, de acordo com esse texto, Mirabile é o nome de uma cidade. Então, percebam. Aqui eu precisei dos 3 passos? Não, porque eu fui lá no comando da questão, né, e já vi que era só para me captar uma informação, não era de interpretação. Os 3 passos são importantes na hora de interpretar, de eu entender o texto. Tá? Agora, se é uma pergunta que é só para me captar uma informação do texto, os 3 passos não são tão necessários. Certo? Mas vamos seguindo. Um outro texto interessante, né? O problema ecológico. Aí, o que a gente pode fazer? Já pode dar uma olhadinha aqui, ó. Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com... Percebam. Agora, pessoal, eu não tenho aquele que é só para me captar a informação, não é só para tirar. Agora eu vou ter que interpretar, eu tenho que saber com o que é que o cientista ele está preocupado. Então, vamos lá e fazer aquela leitura atenta, que não é dinâmica, tá? Ó, o problema ecológico. Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente. Tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, um envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo. Uma autêntica guerra contra a natureza. Beleza, li o texto de forma atenta. Bem, beleza. Então, esse autor aí, pessoal, percebeu, ele está fazendo ali uma crítica, né? Ó. Ele começa falando que se extraterrestres viessem para a Terra, iam imaginar que a gente não é tão inteligente, né? De forma geral, ele falou que a gente está sempre agredindo a natureza, né? Agredindo a natureza, né? E que esse progresso que a gente tem, né, tecnologicamente, ele é uma autêntica guerra contra a natureza. Então ele se mostrou muito preocupado com isso, né? Do ser humano atacando a natureza, atacando a Terra. Então vamos lá para a questão. Ó, segundo o texto, o cientista americano está preocupado com a vida neste planeta. É isso? Tá legal essa, né? Ele se mostra preocupado sim, né? Porque em diversos momentos está dizendo que a gente está todo tempo atacando o planeta. Então sim, ele está preocupado. A qualidade do espaço aéreo? Não, não é nada a ver. O que pensa os extraterrestres? Não, né? Ele só trouxe ali uma analogia. Mas o que os extraterrestres pensam, ele não está preocupado com isso não no texto. O seu prestígio no mundo. Pessoal, em algum momento ele falou do prestígio dele no mundo? Não, né? Os seres de outro planeta. Ele está preocupado com os seres de outro planeta? Não. Né? Então, vai ser quem? Letra A, né? Letra A. Aí está gabarito oficial. E a última questão, minhas questões preferidas, na verdade, são essas aí, né? Tirinha. A tirinha, ela tem uma particularidade. Porque você tem que ler os textos, né? Na ordem que eles aparecem. E ainda observar o desenho. O desenho também ajuda muito na hora da interpretação. Então, vejamos aí, ó. Qual o segredo de uma vida plena, vó? Acreditar em mim mesmo. O correto é acreditar em mim mesma, vó. Não acredito em você, só em mim mesmo. Mas o correto é... Não adianta, não acredito. Então pronto, textinho aí que ele tem até uma certa dose de humor. Vejamos agora. Sobre a tira e os recursos utilizados para a construção de sentidos, é incorreto afirmar. Ó, o cuidado aqui no comando, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Ó. Sobre a tira, ó, percebam, e os recursos utilizados para a construção de sentidos. Ó, então ele quer que a gente analise palavras e os gestos que tem nos desenhos. Ó. E principalmente muito cuidado com isso. Eu vi muitos de vocês errando porque não prestavam atenção nisso. Ó. Incorreto afirmar. Então ele quer saber o que está de errado aqui de acordo com a tirinha. Tá certo? Então vejamos. A avó só acredita nela mesma. Deixa eu até fechar aqui. Sim, né? A gente pode até perceber aqui nesse quadrinho, ó.
no primeiro quadrinho de baixo, ó. Não acredito em você, só em mim mesmo. Então isso está correto, ó. A avó não acredita em sua neta. Sim, no mesmo quadrinho, ó. Não acredita em você. Ela é bem clara, não acredita na neta dela, só nela mesma. Ó, a expressão o correto marca a discordância linguística da neta em relação à utilização da expressão mim mesmo pela avó. Embora a avó entenda que a discordância é em relação à pessoa em quem se deve acreditar. Então, ótimo, é isso, né? Você percebe. A neta, que ela discordou, no caso, da avó falar mim mesmo. A neta diz que o certo é mim mesma, né? Só que a avó entendeu outra coisa, né? Então é exatamente isso que está falando a letra C. Então, essa também está correta. A gente não quer essa, a gente quer a incorreta. É a letra D. No último quadro, a avó mostra a palma da mão e olha o livro aberto. Atitudes que, associadas ao que é dito no balão de fala, permite inferir a intransigência da avó. Então, que é intransigente é aquela pessoa que é inflexível, né? Não é inflexível. Vejamos se é isso mesmo. Não adianta, não acredito. É exatamente isso, né? A dela estava tentando ela se justificar, mas a véia já cortou logo ela. Né? E já fez a mãozinha dizendo que não. Então, tá certo. Então, só nos sobra a letra E. Vejamos qual é o erro da letra E. As reticências que aparecem na tira, tanto no terceiro como no quinto quadro, indicam que a avó interrompeu de forma abrupta a fala da neta, o que é reforçado pela incompletude sintática das frases que antecedem essa pontuação nas duas ocorrências. Vamos analisar. A gente tem que analisar o quê? As duas reticências que tem lá. Nós temos as reticências aqui no terceiro quadrinho, né? Aqui, ó. Ele diz lá, pessoal, percebam, na letra E, ele fala que as duas reticências, né, mostram que a frase não terminou. A véia interrompeu a neta e não terminou a frase. Vejamos, por exemplo, nesse quinto quadrinho, ó, mas o correto é... E a véia já se meteu logo, não deixou ela terminar. Então até aí está correto. Mas percebam, nesse quadrinho aqui no terceiro, ó, o correto é acreditar em mim mesma, vó. Percebam, ela colocou as reticências, né? Mas aquelas reticências que ela colocou não foi interrompida pela avó dela, né? Ela só colocou o vó como se estivesse demorando mais. É uma continuidade de ação. Então, uma, de fato, ela mostra que foi interrompida. Na outra, não, tá? Então, de fato, para a gente só vai sobrar a letra E. Tá ok? E pronto, aí, ó, letra E. Opa! E pronto, né? Com isso a gente vai encerrando esta pequena aula aí de revisão, tá, pessoal? Lembre-se com muito carinho dessas dicas, tá? Vocês vão ter uma prova aí daqui a alguns dias, uma prova bem importante pra gente, então a gente quer que vocês acertem o máximo de questões. Então apliquem essas dicas aí que eu dei pra vocês, tá? Lembre-se, questão do vocabulário, você entender lá cada palavra no contexto que ela aparece, tá? Ok? Gramática, analisar bem, ok? Algumas coisas que a gente conhece de gramática ajudam a gente a entender melhor o texto. Raciocínio lógico verbal, tá? Observe bem o texto, sempre observe bem o contexto daquele texto. Leitura atenta, ok? Nada de leitura dinâmica que não vai ajudar pra gente. Então, na hora de ler, de fazer essa interpretação, leiam com muito cuidado, palavra por palavra. Tá ok? Façam uma paráfrasezinha, fiquem lembrando do que é que esse texto falou. E se for um texto grande, principalmente, façam uma anotação das ideias principais. É anotar algumas palavras que vocês acham importantes naquele texto. Certo? E aí a gente finaliza essa nossa aula de revisão. E boa sorte para vocês aí nessa prova.